Fala galera, aqui de novo é o amigo pastor Klaus da Uma Vida em Cristo, Avivamento às Nações, para deixar mais um vídeo, mais esse assunto interessante que tem deixado muita gente em dúvida, né? E a gente, como gosta de esclarecer, gosta de ajudar, gosta de orientar, a gente quer fazer esse vídeo então para poder te dar uma luz aí, te dar um norte e talvez você consiga te encontrar e talvez realmente te ajude, tá bem? E o tema de hoje, do nosso documentário, ele é qual igreja congregar, né? Então, a igreja, como a gente vê na Escritura Sagrada, ela é uma instituição divina. Não foram homens que criaram a igreja, mas o próprio Filho de Deus foi que instituiu a igreja, a eclésia, a reunião dos santos, a instituição organizacional. Foi o próprio Deus, o próprio Jesus. Só que há um equívoco muito nas pessoas hoje em dia que dizer que a igreja ela é a placa, é a congregação, é o prédio, é o púlpito, é a ordem ali do pastor, de bonitinho, ele pregando. Não. A igreja, na verdade, ela é ela é única. A igreja, ela é feita de pessoas que foram lavadas no sangue de Jesus e dia a dia estão buscando a sua salvação com o seu viver e com o seu proceder santificado no sangue de Jesus. E aqui, hoje, a gente precisa entender também que igreja, ela é somente igreja quando ela tem a sua doutrina baseada no Evangelho, segundo as Escrituras. Então, a gente entende que, segundo a palavra de Deus, a igreja, segundo as Escrituras, ela deve reunir-se sempre, de tanto em tantos dias, ou de tanto em tantos semanas, uma vez, nem que seja uma vez, vamos dizer assim, né? Por semana, ela precisa estar reunida, né? Para estar junto com os irmãos, congregar, aprender a palavra, celebrar o Senhor, viver em comunhão, fazer a sua Santa Ceia, porque a Santa Ceia, embora muitos questionam a Santa Ceia dos dias de hoje, a Santa Ceia, ela é uma ordenança do Mestre, né? Ela é um ato simbólico do corpo e do sangue do Senhor. Então, hoje em dia, infelizmente, muitos já vêm questionando, devido ao aumento, né, das falsas doutrinas, muitas pessoas hoje em dia têm se afastado da comunhão da igreja, da comunhão do povo de Deus, e têm dito, ensinado que a Santa Ceia não é preciso, né? Ela é preciso. Se você me disser assim, mas aonde está na Bíblia que ela tem que ser uma vez por mês? Bom, a quantia de vezes que ela tem que ser não está escrito, né? A Bíblia diz ali em Atos que eles faziam todos os dias, né? Mas não há uma regra específica se é uma vez por ano, na Páscoa, se é uma vez por mês, ou se é de duas em duas vezes. Não, isso não importa. Não tem aquela regra, como muitas igrejas colocam que tem que ser uma vez por mês, né? Ela tem que ser, na verdade, ela tem que ser feita quantas vezes por mês ou no quantas vezes o ano, não há uma regra específica. Muitos fazem uma vez por ano, que é bem no Natal, mas seja como for, fazer a Santa Ceia, ela é uma ordenança divina, ela é um mandamento de Deus, então a gente não pode banalizar isso aí, tá, pessoal? Celebrar a ceia do Senhor. Porém, não vou me desviar do assunto, né? O assunto é que igreja a gente deve procurar para congregar nos dias de hoje, porque, pessoal, francamente falando, a coisa está muito difícil, as coisas não estão indo bem. Hoje em dia tem tido um aumento, né, de novas congregações, novas instituições religiosas, e na verdade estão fugindo completamente dos princípios bíblicos, completamente dos princípios e dos parâmetros do sagrado evangelho do Senhor Jesus, tá bem? E infelizmente tem aumentado aí o número de falsos profetas, heresias, falsas igrejas, né? E a visão
do reino de Deus, ela tem se deixado de lado, né? Tem se deixado de buscar os princípios bíblicos e o propósito de Deus, que é buscar o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar, para as demais coisas serem acrescentadas, né? Tem se deixado a prioridade da salvação também de lado, tem se deixado a pregação genuína, pura da palavra de Deus, também para trocar aí o foco da mensagem por assuntos totalmente fora do evangelho, né? Uma visão totalmente carnal, humana, totalmente fora daquilo que a gente aprende com os princípios do mestre, com os princípios do Salvador, tá, pessoal? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Tem se deixado de lado o amor como base de todas as coisas, e já não tem mais aquela igreja que Jesus ele nos ensinou a ser, que é aquela igreja que é sal da terra e luz do mundo. Ou seja, aquelas pessoas que conseguem ser sal, ou seja, temperar o mundo sem serem vistas ou reconhecidas, mas simplesmente conseguir provocar sede no mundo por Deus. O sal é isso. E ele trabalha totalmente invisível. Para quê? Para que ele consiga dar sede, mas para que as pessoas sejam saciadas pelas águas da vida. Então isso tem se deixado muito de lado nos dias de hoje. E também luz do mundo. E as pessoas confundem luz em brilhar, né? A gente brilha as boas obras. As obras e os atos de justiça. Agora, não é brilhar como estrela para você ser o centro, como canta, como prega, como fala. Não, não é esse o sentido. Então, realmente, a coisa, ela tá difícil, né? Hoje em dia, as comunidades, elas estão, né? Virando aí um clube social. Muitos estão virando uma empresa onde Deus, na verdade, estão colocando Deus como se fosse um empregado. E as pessoas que vão à igreja, na verdade, não são mais cristãos que estão buscando a salvação, mas são pessoas que viraram clientes, né, da igreja de Deus, aonde dizem para as pessoas, venha para a igreja que você vai ter tanto, ou seja, oferecendo uma proposta comercial. E na verdade o evangelho, ele não é nada disso. O evangelho, ele nos confronta a nossa humanidade. O evangelho, ele confronta a nossa realidade. O evangelho está toda hora fazendo um apelo para a gente tomar a cruz e seguir a Jesus, tomar a cruz, renunciar-se a si mesmo e seguir ao mestre. E aí nessa tentativa, muitas pessoas estão indo para o inferno, nessa tentativa de ser uma fábrica de dinheiro, que virou hoje o meio evangélico, tá bem? Então, fica uma dúvida no ar, né? Que tipo de igreja devemos então buscar? Que tipo de igreja é que as escrituras nos ensinam a ser? Porque uma coisa é igreja institucionalizada, outra coisa é igreja de Deus, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hoje em dia, se faz necessário ter uma igreja com uma placa, um CNPJ, por questões até de burocracia, porque hoje em dia você está reunido com um número determinado de pessoas ali orando, buscando a Deus, ensinando a palavra, e mais cedo ou mais tarde pode chegar aos ouvidos de alguma autoridade, alguém vai incomodar ali, o bombeiro vai incomodar, vai ter todos esses problemas. Então é necessário, né, ter a instituição hoje pelas leis humanas, mas isso tudo só vem para conforto e obrigação diante da lei. Mas agora, o que torna uma igreja não é isso. Isso aí são coisas necessárias pelo nosso século, pelo momento presente. Agora, o que torna a igreja ser igreja de Deus não é o CNPJ, não é ter um templo, não é ter um prédio, não é ter um púlpito, não é ter cadeiras, não é ter uma placa bonita, não é fazer divulgação da placa, não é nada disso. O que torna uma igreja de verdade é os parâmetros bíblicos e o povo santificado no sangue de Jesus, tá bem? Então eu quero ajudar você que está me ouvindo aqui no meu canal, que talvez você abriu os olhos para a realidade, saiu dessa lixologia gospel, essa meleca que a gente está vendo aí, né, gente? E está procurando talvez alguma igreja. E está procurando aí talvez, né, uma igreja bíblica, uma igreja que preze pelos princípios e pela sã doutrina, tá bem? Então a gente vai começar vendo o que é, na verdade, segundo as escrituras. Eu estou aqui com a minha Bíblia. Então você que está me ouvindo essa mensagem, você pode abrir também a sua Bíblia juntamente comigo, lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15.
a gente usa muito Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo para esses temas, né? Como se usou no livro, no vídeo intitulado Teologia, aliás, o que esperar de ser um pastor, e da igreja também, porque são epístolas pastorais que falam justamente sobre o tema igreja e pastorado, tá bem? Então, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, nos diz o seguinte: para que, se eu tardar, fique ciente de que como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, tá bem? Então, a primeira coisa que a gente deve de entender, pessoal, em questão à igreja, em questão o que é ser a igreja, ela é coluna e firmeza, baluarte da verdade. Então, quando você está à busca de uma comunidade cristã, evangélica, a primeira coisa que você deve fazer quando você chega no lugar não é observar o prédio, se é bonito, as cadeiras confortáveis, se a igreja tem ar-condicionado, se tem bons músicos, se o pregador é eloquente. Não, nada disso. O que você precisa observar quando chega num templo evangélico é o estilo de pregação que aquele pastor ou o pregador e os obreiros vão ter em cima daquele altar. Qual é o estilo de mensagem que é transmitida ao povo, às ovelhas, aos ouvintes, tá bem? Se é uma mensagem baseada na verdade, nas sãs palavras do Senhor Jesus, que é a única verdade absoluta que existe, então ali é o lugar de Deus. Você ficou 2, 3 meses, até um pouco mais, indo numa congregação, e você avaliou tudo que aquele pastor, aquele pregador está ensinando com as escrituras, e você viu que ele não sai das escrituras, ele não está preocupado em acumular pessoas e dinheiro e levantar fundos, não, mas ele está preocupado em ensinar o caminho da verdade e o caminho da vida eterna. Então, ali você achou um lugar ótimo para poder congregar, uma igreja bíblica, uma igreja segundo os parâmetros bíblicos. Outra coisa também que a Bíblia nos dá a entender de como deve ser a igreja, de como deve ser uma igreja que se baseia pelos parâmetros bíblicos, a gente encontra lá no livro de Atos, capítulo de número 2, e o versículo 42, até o versículo 47 que a gente lê ali. Atos 2, 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos diante e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, aqui a gente aprende no mínimo 9 princípios de como deve ser uma igreja cristã, uma igreja bíblica, né? Uma igreja que realmente quer se basear, né, na palavra de Deus e quer realmente caminhar no caminho da salvação. Primeiro ponto que a gente destaca aqui, está ali no versículo 42, diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, né? Então, o que é importante a gente entender nos dias de hoje? Perseverança na sã doutrina, naquilo que os apóstolos de Cristo nos deixaram para que a gente venha observar e seguir. Não tem outro meio da gente conquistar o status de igreja e a salvação eterna se não for por intermédio da doutrina dos apóstolos. Porque os apóstolos foram homens inspirados pelo Espírito de Deus a nos transmitir a mensagem do Evangelho. E toda a doutrina apostólica, amigos, ela está envolvida
ela está envolvida com as sãs palavras do Senhor Jesus. Então, tudo que foge à doutrina dos apóstolos, a gente deve rejeitar para a nossa vida. Quer ver um exemplo? Colocar 30 mil reais, colocar 10 mil reais, ou 5 mil, ou seja, um centavo, dentro de um envelope, dá para a igreja achando que Deus vai te recompensar por alguma coisa. Isso não é doutrina apostólica. Aí você diga assim, tá, mas o apóstolo Paulo falou na lei da semeadura. Agora, amigo, quando a gente vai estudar a palavra de Deus, e quando a gente vai ouvir a mensagem do evangelho, a gente precisa ler o que vem antes e o que vem depois, e não pegar um versículo isolado e sair falando bobagem por aí, tá bem? Então, o que o apóstolo Paulo estava falando ali a respeito da lei da semeadura? Está falando que quando a gente planta muito, colhe muito, e quando a planta pouco, colhe pouco, certo? Mas ali ele está falando o quê? Em atos de justiça, em atos de amor. O apóstolo Paulo ali está falando que as pessoas não estavam dando por um templo, por uma instituição, por uma organização. Ali as pessoas estavam doando para a igreja pobre, para os cristãos pobres da Macedônia. E aí Deus iria recompensá-los por aquela atitude. Ia dar semente ao que semeia, ou seja, ia abençoar realmente a vida deles, mas frutificar também todos os atos de justiça deles. Ou seja, aquilo estava sendo visto diante de Deus, estava fazendo com que a igreja de Corinto viesse acumular tesouros no céu, porque estava ajudando os irmãos da outra cidade. Então, é assim que funciona, né? Embora a Bíblia ela fale em sustento pastoral, embora a Bíblia ela fale, sem dúvida alguma, a palavra de Deus fale sobre a gente manter a obra de Deus, ser um mantenedor da pregação do evangelho, tudo isso é uma ordenança bíblica, né? Tá mais do que claro que a gente não pode também esconder essa realidade. Mas não é dando muito que você vai ter muito, não. Deus ele supre todas as nossas necessidades, né? Então a primeira coisa é essa: perseverar na doutrina dos apóstolos, viver a palavra de Deus. Então, você quer ser igreja? Você precisa observar o que Paulo, o que Pedro, o que o apóstolo João, o que Jesus ensinou. E aí, à medida que você vai aprendendo tudo isso, você vai colocando em prática na sua vida, você começa a ser igreja de Deus. Você começa a ser cristão, você começa a ser o exemplo, começa a ser luz do mundo e sal da terra. Esse é o foco principal, tá bem? Segundo, a igreja ali diz que vivia em comunhão, né? Ou seja, todo mundo era junto, todo mundo era unido. Não tinha essa de um querer fazer melhor que o outro, de um querer se sobressair mais do que o outro, ou queria ser melhor ou mais, ou eu não me dou bem com A ou com B, ou eu não gosto do C. Não, eram todos juntos ali. Haviam diferenças. Se a gente olhar para Paulo e para Pedro, Pedro e Paulo eles tinham diferenças, eles divergiram várias vezes em ideias, mas o que Pedro falou na sua epístola? O nosso amado irmão Paulo, né? Então, eles se amavam, o amor superava as diferenças. Então, hoje não quer dizer que você é obrigado a pensar 100% igual ao pastor ou o irmão do lado, mas o amor deve ser o árbitro, né? A unidade da igreja deve de ser o principal de tudo, uns com os outros também. Ali diz também que se ajudavam um ao outro, né? Oravam. A igreja diz ali que perseverava na oração. A igreja que ela vem a ser de fato igreja, ela precisa ser uma igreja que ora, precisa ser uma igreja que persevera na doutrina, persevera na palavra e na oração. É uma igreja que está sempre em constante oração. Você quer ser igreja? Começa a orar mais na tua casa, né? Às vezes a gente para criticar tantos outros, para falar tão mal dos outros, mas não para 2, 3, 4 minutos, né? Tira meia hora, 20 minutos no mínimo no teu dia para poder orar, para poder invocar o Senhor teu Deus, e você está sendo igreja, está se aproximando de Deus, tá bem? Tem que haver temor. A Bíblia diz que havia temor também em cada alma. Então uma igreja bíblica é onde as pessoas temem ao evangelho. Não quer dizer que você vai achar uma igreja perfeita, né? Nunca vai achar. Só no céu vai ter a igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro, perfeita. Enquanto está na terra, meu irmão, você vai achar igrejas falhas, né? Então, você não deve procurar uma comunidade perfeita. Você deve procurar uma comunidade que mais seja bíblica, né? Que não está caindo em heresias, né? Nesses lixos de hoje em dia, essas melecas aí de hoje em dia, tá bem? Então, a igreja que anda no temor da palavra, no temor de Deus e na doutrina dos apóstolos, tá bem? Tem que haver temor em cada alma.
Outra coisa que uma igreja de Deus, ela tem, ali diz que era sinais e prodígios. Os sinais é importante, mas eu quero ressaltar que sinais e prodígios não é símbolo de que o homem de Deus que orou, o ministro que orou realmente é de Deus. Porque Jesus, ele disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, fizeram maravilhas. Porém, eu lhes direi abertamente, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, ou seja, a árvore, meus amigos, se conhece pelo fruto. Pelo fruto. Então, é importante a gente analisar os frutos, mas uma igreja que tem sinais, curas, prodígios, é uma coisa que não pode também cessar naquela igreja, né? Porque a igreja de Deus, ela também tem que ter, além do ensinamento também, o poder de Deus. Mas veja que não era uma prioridade, ela quer estar em sexto lugar, né? Então, sinais, prodígios é bom, é importante, mas não é a prioridade. A prioridade é a busca pela salvação, pelo reino de Deus e pelo ensinamento da palavra, amém? Em sétimo ali, né? Diz que eram unidos. Oitavo, eram pessoas simples, não tinham ostentação. Hoje em dia a gente vê que, na sua grande maioria, nos lugares que a gente vê hoje, todo mundo acha que só tem Deus se tem o melhor carro, se tem a melhor casa, se tem a melhor roupa, se anda bem vestido, se anda com roupa cara, com bom sapato, com Bíblia. Hoje em dia um bom pregador é avaliado pelo sapato que ele põe, pela gravata que ele usa, ou veste sacerdotal de linho de seda. Gente, o que é isso? O Jesus era filho de carpinteiro, se vestia como pescador. Você só estudar a Bíblia ali, era um homem de dores, homem de trabalho, disse Isaías. Esse era Jesus, e no entanto, ele nos deu a salvação eterna. Então, a simplicidade. A palavra nos ensina a sermos simples de coração, né? E nos desestimula a buscar tesouros nessa vida, mas a buscar tesouros no céu, né? Essa que a palavra de Deus realmente quer nos ensinar. E em nono lugar, quem dava o crescimento ali, diz a Bíblia, era o Senhor. Então, ou seja, o Senhor acrescentava dia a dia os que seriam salvos. Então, não era o pastor, não era a comunidade dos apóstolos ali, que faziam meios carnais, campanhas carnais para atrair o ego das pessoas, para atrair a novidade. Não, era feito as demonstrações do poder de Deus, dos milagres, a pregação do evangelho, era debaixo da unção do Espírito Santo, mas era isso aí. Não tinha meios estranhos, esdrúxulos para atrair discípulos após si, não. Na verdade, era usado o poder do Espírito Santo para convencer o pecador. E quem convencia era o Espírito Santo. E o Senhor acrescentava os que se salvariam ali. Não eram meios carnais para atrair pessoas carnais. Muito pelo contrário. Era uma mensagem dura, era uma mensagem que confrontava, mas que levava o pecador ao arrependimento, né? Então isso é importante. E para finalizar o vídeo de hoje, a gente precisa, irmãos, você que me ouve, eu faço assim um clamor, eu faço um pedido. Cuidado com o que você está seguindo, cuidado com o que você está ouvindo, né, amigo ouvinte? Olha o que a Bíblia diz lá em Apocalipse. A gente vai ver que Deus, ele não tolera, gente, Deus não tolera falsos ensinamentos, falsas doutrinas, heresias. Olha só o que diz em Apocalipse capítulo 2. Você que tem Bíblia, me acompanhe, porque o nome do canal é A Bíblia Responde. Então eu não respondo nada, quem responde é a Bíblia. Apocalipse capítulo 2, versículo 14 ao 17, diz assim, ó. Ali para a igreja de Pérgamo, uma carta, né? Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam as doutrinas de Balaão, o qual ensinava os filhos de Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam as doutrinas dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Você viu que Deus, ele não suporta as falsas doutrinas, como também diz que não é o diabo que vai atormentar essas pessoas pela eternidade, mas diz que o próprio Jesus, com a espada que sai da boca dele, vai pelejar contra a quem faz falsas doutrinas, falsos ensinamentos só para ganhar dinheiro. Gente, é delicado, né? Então o próprio Jesus que vai julgar. A Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Tá bem, pessoal?
Então, eu queria agradecer por você ouvir o nosso vídeo, você participar conosco, e eu queria pedir para você dar o seu like aqui no nosso vídeo. Queria também dizer para você inscrever-se aqui no nosso canal e divulgar os nossos vídeos, né? Assim você nos ajuda a levar, né, esse ensinamento, levar dessa palavra e fazer com que não a nossa filosofia, o nosso pensamento respondam as coisas, mas a Bíblia responderá todas as coisas. Deus abençoe.